Então, olha, esse é um tema muito importante e eu realmente queria que vocês levassem a sério, porque é bem possível que vocês conheçam alguém que viveu, de alguma maneira, essa questão do suicídio. Ou algum amigo de vocês se suicidou. Ou alguém que vocês conhecem, da família de vocês, se suicidou. O suicídio está mais perto da gente do que a gente gostaria. E por causa disso, por ser um tema muito difícil, dificilmente você vai ouvir acerca disso na televisão, em reportagens, porque todos tentam, de certa forma, diminuir a intensidade desse assunto. Mas é algo que nós precisamos falar, por causa do nosso contexto, por causa do nosso dia a dia, pelo que nós estamos vivendo, principalmente hoje, no contexto pós-pandemia. Depois da pandemia, as coisas ficaram muito mais difíceis. E a gente vai tentar esclarecer isso aqui, tá bom? Então, quem tem a Bíblia, vamos abrir livro de Salmos, vamos ler o Salmo 30, e vamos ler apenas uma parte do versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Quero dizer para vocês que é uma alegria poder retornar depois de 3 anos. Qual foi a última vez que eu falei para os adolescentes? Foi sobre qual assunto? Abortion. Não, foi a música. Foi a música, né? Really? 30, né? Foi Salmo 30. Eu falei sobre aborto, falei sobre música secular e falei sobre tatuagens. Tatuagem. Aquele... 5. Muito bem. Muito bem. Salmo 30, versículo 5. A parte B desse versículo diz assim: Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Vamos orar mais uma vez? Todos nós aí fechando os olhos. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor nesse momento que tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, para que possamos entender esse assunto tão complexo à luz da palavra do Senhor. Há tanto a dizer, ó Deus, mas nos permita apenas termos aqui aquele referencial para solucionarmos grandes dúvidas e também ajudarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Abençoe cada um desses adolescentes para que eles possam compreender, à luz da palavra do Senhor, esse tema tão difícil, em nome de Jesus. Amém. Então, qual é o nosso tema aqui hoje, gente? Suicide in light of the Bible. Está correto? It's correct? Thank you very much. Então, suicídio à luz da Bíblia. Eu queria que você começasse a pensar algumas coisas comigo. Talvez o conhecimento bíblico de vocês não esteja nesse nível, mas eu vou citar algumas pessoas aqui para vocês. E a primeira pessoa que eu vou citar se chama Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão? Muita gente, né? Mas Sansão ele tinha uns atributos diferenciados. Sansão é um cara forte. Um cara muito forte. Mas você sabe como Sansão morreu? Yes. Como foi que Sansão morreu? Pode falar. No templo, ele destruiu o templo e matou todos os... Mas será que isso é suicídio? Porque, veja, ele estava cego, fragilizado, foi insultado, foi esbofeteado, e ele, no último momento da vida dele, ele ficou em pé diante das 2 principais colunas do templo, um templo a um deus pagão chamado Dagon. E naquele último momento da vida dele, porque ele ainda passaria por muita vergonha, estava ali num contexto de batalha, um contexto militar. Então, nesse último momento, ele olhou para Deus e clamou: Senhor Deus, me dá uma força a mais nesse último momento, para que eu possa destruir todos esses homens terríveis que aqui estão, que servem a Dagon, esses filisteus. E o Senhor deu a força
para que naquele momento Sansão destruísse o templo e matasse naquele dia mais filisteus do que ele matou em toda a sua vida. Tinha muita gente lá. E alguns acabam que pegam essa ideia de Sansão e dizem que Sansão se suicidou. Mas não se trata de um suicídio. Porque um dos aspectos do suicídio é ser um ato individual, ególatra, ou voltado para o seu próprio ego. Morrer por outras pessoas não enquadra em suicídio. E no caso de Sansão, nós estamos falando de alguém que cometeu um ato de morrer por outros, ou seja, morrer pelos israelitas, morrer pelos seus, para trazer a vitória para o povo de Deus. E isso é um ato de altruísmo, não de egoísmo. O suicídio é egoísta. Mas dar a vida em favor de outros é um ato altruísta. Então, Sansão não se suicidou. Ainda que algumas pessoas pensam assim. Mas eu queria que você pensasse numa segunda pessoa. O nome dele é Elias. Em inglês, Elijah. E Elias era um camarada que não tinha a força de Sansão, mas tinha o poder de Deus no alto. Elias fez coisas maravilhosas, grandiosas e tal, mas em um determinado momento havia uma mulher chamada Jezabel, uma mulher terrível, fez coisas terríveis. Era uma mulher que era... É por isso que aquela mulher é como um diabo de saia. Você já viu um diabo de saia? É Jezabel. Esse é o nome dela. Jezabel era um diabo de saia. Tudo de terrível que você imaginar, essa mulher fazia. E ela disse que ia matar Elias. Então Elias, para salvar sua vida, ele fugiu. Veja que o texto bíblico diz que ele, para salvar a sua vida, ele não queria morrer. Então ele fugiu. E num determinado momento, quando ele estava entristecido, porque ele achou que ele estava sozinho, ele achou que ele não era como seus pais, ele achou que ele não daria conta, talvez. Ele olhou para Deus e falou assim: Deus, me leva. Ele pediu para si o quê? A morte. Porque aparentemente ele não estava mais suportando isso. E algumas pessoas também pensam em Elias para falar de suicídio, né? E eu também acho que o caso de Elias não é um caso de suicídio. Primeiro porque ele não se matou, né? Ele não se autoassassinou. Ele só pediu a morte para quem? Para Deus, né? Mas ele não queria morrer, porque o texto bíblico diz que ele queria salvar a sua vida. Então o que ele queria era não morrer nas mãos de Jezabel. Ele não queria morrer na mão dos inimigos de Deus. Ele queria que o próprio Deus tirasse a sua vida. Mas a história de Elias não termina de uma maneira que a gente até fica impactado, porque sequer ele morreu. A Bíblia diz que um determinado dia veio um carro de fogo, passou, separou Elias de Eliseu, e um redemoinho elevou Elias até o céu, de maneira que Elias não morreu. Ele foi glorificado, ele foi levado ao céu sem morrer. Isso aconteceu só uma outra vez na história, com um homem chamado Enoque. Então aquele que pediu para si a morte, nem morreu. Vocês estão captando? Tem um terceiro caso interessante, o profeta Jonas. Agora começa a ficar mais complicado, porque Jonas é um profeta, é um homem de Deus, mas é um camarada que é rebelde, desobediente, né? Vocês conhecem as histórias, né? E em um determinado dia, Deus colocou uma plantinha lá na cabeça dele. Talvez Jonas era careca, né? Vocês estão vendo que o Marcelo está quase lá, né? Pois é. Então imagina a careca pegando um solzinho. Sabe aquele vento quente que bate quando você está na praia, assim? E vê aquele vento quente? Lá no Brasil a gente chama isso de mormaço. Né? Tem mormaço no Brasil que a gente... Meu Deus, sai daqui, é uma estufa. Isso aqui é um... Vamos sair. Então, num determinado dia, Jonas estava lá, sem aquela plantinha, e bateu o sol e veio aquele mormaço, veio aquele vento quente. E ele ficou tão irado com aquilo, ficou assim, tão desconfortável com aquilo, como não tinha ar-condicionado, não tinha nada, o que ele fez? Ele olhou para Deus e falou assim: Deus, me mata. Eu quero morrer. Você percebe?
Isso é um motivo muito mesquinho, não é? Esse já é um motivo mais egoísta, né? Porque Jonas pediu a morte para si, porque Deus matara uma plantinha que ele mesmo tinha dado para Jonas. Então Jonas ele estava lá irado, porque Deus matou a planta, mas não estava com a mesma intensidade pensando no salvamento dos ninivitas. Então ele pediu para si a morte também, mas Deus não concedeu esse desejo. Então isso também não é suicídio, ele não se matou. Mas a gente continua avançando na história bíblica e a Bíblia diz que houve um rei de Israel, o primeiro rei de Israel, que se chamava Saul. Já ouviram falar de Saul? E Saul era um homem que foi ungido por Deus para governar, uma unção para governar, mas que na metade do caminho começou a fazer aquilo que desagradava a Deus. Ele desobedeceu à palavra de Deus, ele consultou feiticeiras, ele perseguiu o rei Davi, ele fez coisas bem ruins. E a Bíblia diz que essa ruindade chegou no nível que os próprios demônios vinham e atormentavam Saul. Então você vê que Saul realmente estava com um problema sério, né? Então, o ego dele estava atacado porque as pessoas achavam Davi o cara. Davi é o 10/10. Entendeu? Davi é o cara. E ele já não é mais. Ele tem um tamanho, ele tem imponência, mas ele já não é mais. Então ele começou a ficar com inveja, ele começou a perseguir Davi, ele começou então a ser atormentado por demônios, e nessa situação toda, num determinado dia da sua vida, numa batalha contra o exército inimigo, e no momento último da vida dele ali, naquele momento de guerra, ele tinha um cara do lado dele, um cara corajoso, um chamado escudeiro. E ele olhou para o escudeiro e falou assim: pega a minha espada e me mata. Por quê? Porque ele não queria morrer na mão do exército invasor. Mas o escudeiro, que tecnicamente tem que ser a pessoa mais corajosa possível, porque ele está do lado de quem? Do rei. Então tem que ser o melhor. Ele teve medo. O cara mais corajoso teve medo. E por que ele teve medo? Porque Saul, querendo ou não, ele era uma pessoa que foi ungido rei de Israel. Ele não ia levantar a mão contra o rei. Então o próprio rei Saul, o que ele fez? Ele pegou a espada dele, colocou a espada diante de si e se julgou sobre a espada. Ele se auto-assassinou. Ele se suicidou. Não obstante, o escudeiro, depois de ter visto isso, o que ele fez? A mesma coisa. Ele pegou a espada e também se suicidou. Então você percebe que existem casos na Bíblia que as pessoas pensam que é suicídio e não é. E existem outros casos na Bíblia que parece suicídio e é. Como um outro nome que eu acho que ninguém aqui conhece. Esse eu acho, se alguém conhecer aqui, merece aí uma coisa especial, viu? Quem já ouviu falar de Aitofel? Eu não. Como não? Eu acabei de falar. Acabei de falar, ué. Todo mundo viu. Quem que era Aitofel? Aitofel era um conselheiro do rei Davi. Só que esse conselheiro do rei Davi, ele resolveu ir contra o rei Davi. Houve um momento da vida de Davi que Absalão, seu filho, criou um caso, eles resolveram ali brigar entre si, e esse conselheiro de Davi resolveu ajudar Absalão, que era bonitão. É irmão, né? Absalão bonitão. Então resolveu ajudar Absalão. Ele traiu o rei para ajudar Absalão na revolta. E a Bíblia diz que ele deu conselhos e o rei não ouviu esses conselhos. Ou seja, ele foi traído, ele foi traidor do rei Davi, e no momento que ele deu os conselhos, ele não foi ouvido. E o que a Bíblia diz que Aitofel fez então? Literalmente isso. Ele ficou tão injuriado, ficou tão contrariado, como ninguém fez o que ele queria, ele então pegou o seu burrinho, seu jumento, colocou a selinha, assentou no jumentinho, foi para a sua terra, foi para a sua cidade, desceu do jumentinho, foi para a sua casa, viu seus negócios, eu não sei que negócio que ele tinha,
Mas ele olhou seus negócios, vamos supor se ele tivesse umas vacas, ele foi lá olhar as vacas, falou, você cuida da vaca. Se ele tivesse lá uma plantação de uva, ele foi lá e disse, você cuida da plantação de uva. Se não tivesse ninguém cuidando da casa, ele falou, você vai cuidar da casa a partir de agora. Depois de fazer isso, ele foi lá e se enforcou. Simples assim. Você percebe a frieza desse? Ele resolveu todas as coisas primeiro para depois se matar. Parece que um suicídio, lógico, uma coisa esquisita, né? Mas é um suicídio. Agora, talvez o suicídio mais conhecido da Bíblia é daquele que traiu Jesus. E o que a Bíblia diz do suicídio de Judas Iscariotes? A Bíblia diz que depois que ele traiu Jesus, ele sentiu uma amargura muito grande de alma. E ele foi até os principais judeus, chefes da lei, e pegou aquelas 30 moedas de prata que ele tinha recebido para trair Jesus e arremessou na direção deles, como se dissesse, eu não quero mais essas moedas malditas. E, estando muito mal consigo mesmo, se dirigiu a um determinado lugar e se enforcou. Se matou. Não se arrependeu dos seus pecados, mas considerando o fato de ter entregado um inocente, uma culpa tão grande como essa, ele se matou. O apóstolo Pedro, ele completa depois essa história quando ele vai dizer que Judas se matou se enforcando e que o final dele ainda foi mais triste, porque depois de se enforcar, não sei se depois literalmente de se enforcar, um pouco tempo depois, ainda se diz que depois que ele se enforcou, o seu corpo caiu num precipício, se partindo e as suas entranhas ficaram expostas. Terrível. É o fim de Judas. Então, com essas personagens, meus queridos, eu quero que vocês entendam o seguinte: pensar em suicídio à luz da Bíblia significa tentar identificar o que a Bíblia verdadeiramente diz acerca do suicídio e o que é aquilo que a Bíblia não fala acerca do suicídio. Então, eu contei aqui para vocês alguns exemplos de pessoas que morreram, mas que não se suicidaram. E falei aqui de pessoas que morreram e se suicidaram. Então, para que vocês entendam esse tema à luz da Bíblia, vocês precisam ter em mente justamente esses contextos, compreender o que cada texto quer dizer em relação a essas mortes. E foi por isso que eu escolhi o Salmo 30 para começar a falar para vocês aqui sobre o tema. Porque a grande verdade é que vocês vivem um contexto onde a palavra depressão aparece o tempo todo. É provável que entre vocês, ou entre seus amigos, seus colegas, vocês já ouviram vários falar, olha, eu estou com depressão, eu estou deprimido, eu estou com uma tristeza profunda. E nós não queremos aqui fazer uma avaliação se isso é ou não é, se está correto ou não, se é apenas uma tristeza passageira ou se é uma tristeza profunda que precisa de uma intervenção médica, mas a questão é que nós precisamos entender que se você é crente ou não, o Salmo 30, versículo 5, se aplica à sua vida. Ele disse o quê? Choro e alegria. Ele fez um contraste entre o anoitecer e o amanhecer. O que é o anoitecer e o amanhecer? São dois períodos da vida. Agora está à noite. Em breve estará o quê? De manhã. Há algo acontecendo aqui agora. Mas logo haverá um outro momento. E ele contrasta choro e alegria, porque ele quer dizer para nós que a vida é assim. Vocês não podem pensar que a vida é só alegria. E não podem pensar que a vida é só choro. A vida é composta de vários momentos.
entre a dor e entre a esperança, entre o choro e a alegria, entre momentos difíceis e momentos festivos. Assim vivemos. Então, a pessoa que não tem Jesus, ela pode experimentar essas realidades. E o crente também vai experimentar essas realidades. Agora, aquele que crê em Jesus, ele tem um diferencial. E qual é o diferencial? A presença consoladora do Espírito Santo de Deus. Porque para aquele que não tem Cristo, no momento que ele se entristece, onde ele vai buscar a alegria? Onde ele vai buscar a recuperação? Talvez ele procure na medicina, talvez ele procure nas amizades, talvez ele procure nas drogas, talvez ele procure em algum lugar, mas nenhum desses lugares vai trazer para ele a verdadeira alegria que supre diante dos dias de choro. Então, para você que é crente, acredita em Jesus, você tem um diferencial. Mas todos estamos debaixo dessa mesma realidade. Qual? Entre o anoitecer e o amanhecer, há momentos de choro e de alegria. Então, ainda que você esteja chorando à noite, a alegria virá pela manhã. O que Deus está dizendo para você é que os momentos mais difíceis da sua vida são passageiros. São passageiros. Então, é necessário enfrentá-los. Porque se nós não enfrentarmos os momentos difíceis, nós não veremos alegria pela manhã. No momento que as pessoas não têm Cristo, a sua esperança, elas não conseguem esperar amanhã. Muitas delas preferem se enforcar, lançar-se sobre a espada. Elas preferem tirar as suas vidas, porque elas não têm esperança logo pela manhã. Estão conseguindo compreender? Então, a partir desse salmo, eu quero que vocês entendam justamente isso. Nós precisamos aprender a confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. Não importa se é difícil ou se é legal. Não importa se é choro ou se é alegria. Nós precisamos confiar em Deus. Amém? Então, dito isso, o que eu queria que vocês captassem no primeiro momento? Alguns wrong concepts about suicide. Está correto? Está correto? Thank you very much. Mas eu queria que vocês aprendessem alguns conceitos errados sobre o suicídio. Porque, vejam, esse tema é muito amplo. Então, eu resolvi trazer para vocês aqui 3 aspectos para ajudá-los no dia a dia de vocês. Então, eu creio que a primeira situação que vocês precisam trabalhar e entender na vida de vocês é os conceitos errados sobre suicídio. Que muitas vezes você vai ouvir da boca dos seus amigos, vai ouvir da boca dos seus professores, talvez ouçam até mesmo dos seus pais. Porque as pessoas não conhecem esse tema a fundo. Mas você precisa conhecer. Então, quais são esses conceitos errados sobre o suicídio? O primeiro deles. Você acha que todos que se matam são suicidas? Não. Veja, todos que se matam são suicidas? Não. E por que não? Eu já dei alguns exemplos para ajudar, né? Já dei alguns exemplos. Você já está caminhando assim e já está começando a perceber essa verdade. Mas existem conceitos na vida das pessoas. Tem pessoas que acreditam, por exemplo, que todo suicida é um discípulo de Judas Iscariotes. Aí eu fico me perguntando, Judas foi a primeira pessoa a se suicidar? Não, então por que pegam ele como referencial, né? Não dá, não cabe, né? Então vejam, é mentira afirmar que todos os que se matam são suicidas. Isso não é possível. Você não pode reduzir todas as mortes, todos aqueles que se mataram
dentro dessa ideia de suicida. Por quê? Porque existem pessoas que fizeram isso por altruísmo e outras fizeram por egoísmo. O suicídio é egoísta. O altruísmo, ele é para as outras pessoas, é para o próximo. Então, o senhor Hollister aqui falou, lembrou, né? De Sansão, que eu já tinha falado. Agora eu quero que vocês pensem numa pessoa que hoje, nesse momento, ela pode estar se matando para salvar vidas. Oh, like soldiers. Um soldado, militar. Mas pensa alguém mais próximo de você. Então veja, eu vou dar um exemplo para vocês. Lembra do que aconteceu no 11 de setembro? Lembra? 9/11. Muitos daqueles bombeiros, se quer ouvir uma ordem de sair do prédio quando ele estava para colapsar, eles continuaram avançando nas escadas para salvar as pessoas. Mas podemos dizer que aquela missão era uma missão suicida. Não tinha como escapar. Mas para eles, a missão de salvar vidas era o quê? Mais importante. E eles foram, encararam. Então são pessoas que morreram, que se mataram nesse processo, mas que não se suicidaram. Então, se você ouvir isso alguma vez, que todo mundo que se mata é um suicida, isso está errado. Existem, por exemplo, pessoas com problemas mentais que podem se matar. Será que você já conheceu pessoas, por exemplo, com esquizofrenia? A esquizofrenia é tão séria que ela, muitas vezes, é confundida com a possessão demoníaca. A esquizofrenia não tem cura, ainda que os efeitos possam ser tratados com medicações. Mas tem pessoas, por exemplo, que podem se suicidar por causa de substâncias químicas. Não é verdade? Às vezes a pessoa usa uma medicação, uma droga, bebe demais e ela perde totalmente a noção de espaço, de tempo, de quem ela é, e isso leva à morte dessa pessoa. Essa pessoa se suicidou porque a ideia de suicídio é um ato intencional. Ela não teve intenção, mas ela se matou. Você entende por que você não pode colocar tudo dentro dessa ideia? Segundo, o que diz ali? Quem lê? Vocês já ouviram isso alguma vez? Sim. Isso é um versículo da Bíblia? Mas as pessoas acham que é, né? Os suicidas não herdarão o reino de Deus. Esse é um conceito errado. Porque não existe essa frase na Bíblia. Ela não está lá. Você pode procurar aí de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar. Então algumas pessoas estão expressando essa ideia. Isso é errado. Terceiro. Outra pessoa lê para mim? Tentative. Suicide will eliminate all pain. Só faltou a entonação, né? Mas veja, o suicídio, atenção gente, o suicídio eliminará toda dor. Isso é um conceito errado. Não eliminará toda dor. O suicídio não pode eliminar aquilo que ele causa. Aí você vai pensar assim, mas a pessoa que se suicida, pastor, ela não vai sofrer mais. Bom, se essa pessoa não tem Cristo, o suicídio é a porta de entrada para o inferno. E o que é o inferno, basicamente? É um estado de sofrimento eterno. Percebe? Agora vamos imaginar que essa pessoa é crente. Ok? E se suicidou. Talvez ela então não vai ter esse sofrimento, é verdade. Mas, e os familiares dela? Que ficaram? Você acha que eles vão ficar em paz?
com essa morte terrível. Então parece que o sofrimento vai continuar e talvez até piorar, não é verdade? Então ter a ideia de que o suicídio elimina toda a dor é uma mentira. Não é um conceito verdadeiro. Deu para entender? Então, 3 conceitos errados sobre suicídio. Agora vamos avançar. Qual é o conceito bíblico sobre suicídio, então, pastor? O que a Bíblia fala de suicídio? Então, primeira coisa. Atenção, gente. O suicídio pode ser deduzido da Escritura. Por que eu coloquei deduzido da Escritura? Porque a palavra suicídio não existe no original grego nem hebraico. A palavra suicídio é uma palavra nova. Sabe a palavra dinossauro? Ela não está na Bíblia. Mas isso quer dizer que a Bíblia não fala de dinossauro? Não. Eles estão lá. Eles são chamados de monstros marinhos, são chamados de dragão, são chamados de berremote, são chamados de várias coisas. Estão lá. Mas não tem dinossauro, porque a palavra dinossauro é uma palavra nova. A palavra suicídio também é nova. Ela foi feita no século XIX, XX, mas o conceito de suicídio está presente. Eu dei aqui para vocês o quê? 3 exemplos de pessoas que, por si mesmas, decidiram se matar por motivos egoístas. Isso é suicídio. É o assassinato de si mesmo. Mas se nós formos pegar um exemplo, somente um exemplo da Bíblia, para falar acerca do suicídio, é o 6º mandamento. E qual é o 6º mandamento? Não matarás. Não matarás. Ou não assassinarás, que é melhor traduzido. E aí você pergunta, matarás, assassinar quem? O homem. O homem. Aí o homem pode ser o outro homem e pode ser qual? Esse homem. Por que a gente tem a ideia de que o suicídio, a pessoa que se suicida, ela vai para o inferno? Porque foi isso que foi ensinado na Idade Média, principalmente pela Igreja Católica. Se ensinava que a pessoa que comete suicídio, ela está cometendo um pecado imperdoável. Ela vai para onde? Para o inferno. Isso também está presente entre os judeus antigos, porque, para você ter uma ideia, se a pessoa morria antigamente, lá na época dos judeus, e também os católicos depois fizeram isso, essas pessoas não podiam ser enterradas próximo das pessoas normais. Aquelas que morreram de causas naturais, por exemplo. Né? Então, se você é um suicida, você não pode ser enterrado do lado de uma pessoa boa. Então, isso aconteceu em cemitérios judaicos e isso também aconteceu em cemitérios católicos. Porque se tem a ideia de que o suicida não é do reino de Deus e ele vai direto para onde? Pro inferno. Então veja que o suicídio ele pode ser deduzido da Escritura. Ele está lá. Segunda verdade. Suicide is a transgression of divine law. Foi boa essa? Mais ou menos, nota 9? 8? Mas veja, o que o suicídio é, pastor? O suicídio é uma transgressão da lei divina. O que é transgredir a lei divina? É pecado. Se alguém perguntar para você, o suicídio é pecado, qual é a resposta? Sim. Sim. Por quê? Porque o 6º mandamento diz, não matarás, ou melhor, não assassinarás, tanto o outro como a si mesmo. Então, quem comete suicídio peca. Peca. Peca contra Deus, peca contra o próximo, peca contra si mesmo. Né? Peca. Terceiro. Agora, qual é o nível de pecado? Suicide is not an unforgivable sin. 8.5. O suicídio não é um pecado
perdoável. Aí alguém vai dizer assim, pastor, então já que não é um pecado imperdoável, vamos resolver. É fácil aqui, ó. Todo mundo se mata, Deus perdoa e estamos no céu. É assim que funciona? Não. Acho que não, gente. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é a outra coisa. Eu estou falando aqui de um fruto de uma árvore cheia de frutos. Biblicamente falando, o suicídio não é um pecado imperdoável. Você não vai encontrar na Bíblia um versículo que diz que quem cometeu o suicídio não tem perdão. É isso que eu quero dizer. Você entendeu? A Bíblia fala apenas de um pecado que não tem perdão. Vocês já ouviram falar, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. É só esse. Se estivesse dizendo lá que o suicídio é a blasfêmia contra o Espírito Santo, aí estava todo mundo lascado mesmo. Mas não diz. Atenção, gente. O suicídio não é um pecado imperdoável. Eu digo isso para que vocês tenham em mente o que a Bíblia diz. Não há um único versículo sequer que descreva essa verdade. Na verdade, eu vou dar aqui um exemplo para os queridos. Lembra do rei Davi? Lembra do rei Davi? Sim. O rei Davi, ele quebrou o sexto mandamento claramente. No dia que ele se apaixonou de Betseba, sabe? Isso acontece de vez em quando, né? Acontece? De se apaixonar? Sim, acontece. Então o rei Davi apaixonou por Betseba. O que ele fez? Ele pegou o marido de Betseba, que era um soldado, ele falou para o general dele, falou assim, coloca ele na frente de batalha. Lá na frente, o primeiro lá, ó. Pra matar ele, pra ele não saber. Pra ele ficar com a esposa. Porque o que aconteceria nesse caso? Mata, Ele ia o quê? morre. Morrer, óbvio. E ele ia ficar como? Morto. Tranquilinho, com a Betseba para si, né? Então veja, o que a Bíblia diz que aconteceu? Esse homem, atenção, gente, preste atenção nisso. Esse homem chamado Urias morreu no campo de batalha. E num determinado dia, um profeta veio a Davi. Meninos, atenção. O profeta Natã veio a Davi e disse, você matou Urias. O que Davi fez? Ele quebrou o sexto mandamento. O que Davi fez? O que aconteceu com Davi? Ele fez como Judas. Ele foi para o precipício, se enforcou, ele se suicidou. O que aconteceu? Ele se arrependeu. As consequências desse pecado ficaram, mas ele se arrependeu. E Deus o perdoou. Então nós temos aqui um caso de alguém que quebrou o sexto mandamento e que foi o quê? Perdoar. Por isso que eu digo que o suicídio não é um pecado imperdoável. Vocês compreenderam? Sim. Deu para captar isso, gente? Sim. Então vamos lá. Agora a terceira parte final das perguntas. Então, quais são as atitudes bíblicas que você precisa manifestar contra o suicídio? Então, a primeira delas, qual é? To face the tough reality of today. Tough. É igual um espirro, né? Tough. Então veja, queridos adolescentes, vocês precisam encarar, atenção, vocês precisam encarar a realidade de hoje. E qual que é a realidade de hoje? As pessoas estão se matando. Prestem atenção nesses números. Little Peter, Atos, prestem atenção nesses números. Uma pesquisa levantada sobre suicídio nos Estados Unidos. A cada 17 minutos alguém comete suicídio. Então quantos que é por dia? Só calcular.
Can't calculate it. A lot. Preste atenção, a cada 17 minutos alguém comete suicídio. Para vocês, essa situação é pior porque desde os anos 50 é cada vez maior o número de adolescentes e jovens com menos de 21 anos que estão se matando. Se você pegar quais são as causas de morte de adolescentes e jovens, o suicídio está em terceiro. Câncer. Não sei. O pessoal estava pesquisando sobre o suicídio. Se você quiser saber, mais pessoas morrem de suicídio do que AIDS, câncer, derrame, pneumonia, gripes, defeito de doenças e coração e outras mais. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente? A realidade que está em torno de vocês é essa. As pessoas estão se matando. Elas estão achando que o suicídio é a solução. Elas estão achando que o suicídio vai eliminar a dor. Não vai. Segundo, vocês precisam saber que Deus é o autor, o sustentador e o consumador da vida. A pergunta é, quem te fez nascer? Deus. Quem é que te sustenta? Deus. E quem vai acabar com a sua vida? Deus. Deus determinou o dia que você nasceu. Deus determinou o dia que você vai morrer. E todos os dias, entre o primeiro e o segundo, Deus também conhece. Então nós precisamos entregar a nossa vida para Deus, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Nós não temos o porquê buscar no suicídio uma resposta, mas temos inúmeros porquês em buscar Deus a resposta. Então, inúmeros textos da palavra do Senhor vão mostrar essa realidade. E vocês, lá na escola de vocês, o que vocês estão aprendendo? Vocês estão aprendendo que vocês não são nada. Que vocês são o resultado de um longo processo evolutivo, de uma seleção natural. A vida humana não é nada. Eles querem matar os bebês nos ventres. Eles protegem uma ave, mas querem matar os bebês. E isso tudo na mente de vocês vai fazendo a nossa vida parecer cada vez mais nada, sem valor. Mas não é o que a Bíblia diz. A vida é valorosa. Deus a fez, Deus é o autor dela, o sustentador dela, e é Ele que termina com a nossa vida quando o seu propósito termina em nós. Terceiro, o que diz ali? Enfrentar os sinais iniciais com sabedoria e sensibilidade. O que são os sinais iniciais, né? Não que isso seja o suicídio. Mas quando as pessoas não buscam em Deus, em Jesus, e até mesmo nos tratamentos médicos, o tratamento para essas situações, o problema vai gerar. É igual aquela bolinha de neve que você coloca lá em cima, e que à medida que ela vai descendo, ela vai se tornando maior. Então, o que está presente na história de um suicida? Essa pessoa, geralmente, ela teve muita raiva, é uma pessoa extremamente desanimada, ela não tem esperança, ela está desamparada, ela se sente desvalorizada, ela está vivendo uma depressão aguda, ela é repleta de medo, as tragédias estão no seu entorno, ela se sente com vergonha, ela quer vingar-se de alguém ou de uma situação, ela é cheia de ressentimento, ela quer aliviar a dor, ela quer buscar soluções, ela grita por ajuda, as perguntas dela não são respondidas, os sonhos não são realizados, é muito erro, ela está desesperada, é amargura, são lágrimas. Tudo isso é suicídio, pastor? Não. Tudo isso é o choro da noite. E o que nós falamos? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo isso que eu acabei de falar precisa ser enfrentado. Precisa ser enfrentado com Deus, com Jesus, pela palavra, pela oração, com a ajuda de uns com os outros. Em casos mais sérios, com a ajuda de medicamentos, trabalho de um psicólogo, trabalho de um psiquiatra, trabalho de um médico especialista. Todas as situações precisam ser verificadas caso a caso,
tratamentos precisam ser buscados para que nós não venhamos a chegar no limite e pensar que tirar a vida é a solução. Então eu termino aqui citando um texto que está em Atos 16, se você quiser guardar esse texto, Atos 16, versículo 27 e 28. A Bíblia diz que em um determinado momento, veja, Paulo estava preso. E diz a Bíblia que num determinado momento, Deus operou um sinal, houve um terremoto, e as algemas que estavam prendendo Paulo e Silas, Atos 16, 27 e 28. As algemas que estavam prendendo Paulo e Silas abriram. E o carcereiro chegou. Quando o carcereiro chegou e entrou, ele ficou desesperado, ele ficou sem esperança, ele ficou louco, ele ficou tão triste com aquela situação que a Bíblia diz que ele ia fazer o quê? Se suicidar. Mas aí Paulo e Silas gritaram lá no fundo, viraram para ele e disseram assim: não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui. Eu quero que vocês guardem essa frase. Não te faças nenhum mal. Aquele carcereiro, naquele dia, ele foi salvo por Cristo Jesus. E não somente ele e a sua família. Todos creram e foram batizados. E a história dele podia terminar ali no suicídio. Você percebe? Não podemos permitir essa situação na nossa vida. A igreja é um lugar excelente para você buscar ajuda. Alguém que você confie, para você confessar, falar das coisas que estão na sua cabeça, no seu coração. Conversar com o pastor, conversar com o seu pai, com a sua mãe. Conversar com alguém que vai conseguir te ajudar. Casos de amigos e amigas que confessam para vocês que querem se matar. Vocês precisam ajudar essas pessoas. Vocês precisam dizer para elas: não te faças nenhum mal. Amém? Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, todos os momentos ruins que você passar, lembre-se, o choro pode durar uma noite. Mas com Jesus, a alegria vem pela manhã. Amém?